Então, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui novamente como igreja. Louvando a Deus, eu confesso que me sinto um pedaço do céu. Todos cantando com fervor, um louvor completo para justamente sempre honrar e louvar o nosso único Senhor. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia. Vamos para o livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 18. Hoje o texto vai ser 18, 19 e 20. Então, 2 Reis, 18, 19 e 20. É, Nessa noite, vamos aprendermos junto como ter esperança em momentos difíceis. Chega um momento que nós somos cercados, chega um momento quando nós adoecemos, chega um momento que há problemas, cercam nossa vida. Aí vem a pergunta: e agora? O que que eu faço? Sempre eu falo com minha esposa: o que que eu faço nesse momento? Mas esse é o tema dessa noite: como ter esperança em tempos ou momentos difíceis. É possível ter esperança quando tudo está perdido? Essa é a pergunta que eu faço a mim e aos irmãos e às irmãs. Em 2 Reis, eu vou fazer o seguinte, aqui nesse texto. Eu vou começar no capítulo 20. Por que o capítulo 20? Porque se você fizer a leitura na sua casa, você vai perceber que o 18 ele faz um roteiro sobre a vida de Ezequias. Ele começa falando a questão dos ídolos que ele quebrou, a, despedaçou tudo, porque havia muita idolatria no povo de Israel. Aí já começa dizendo a invasão dos assírios, do famoso Senaqueribe, saindo lá de cima, chega ao norte, acaba com Israel, Samaria, que é a capital, e vai chegar até o sul. E em seguida, o 19 é a oração de Ezequias. Aí no 20 tem também a oração de Ezequias. Mas por que o 20? Porque o 20 ele vai praticamente iniciar antes da invasão dos assírios. Então, 2 Reis, capítulo 20, tanto é que fala aqui no versículo 6, acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. Olha só o versículo 6. Então, por isso que eu quero começar o 20, para depois vamos pegar o 18 e o 19. Então, a pergunta é possível ter esperança quando tudo está perdido? O relato de 2 Reis, ele é dividido em 5 partes. A primeira é a invasão de Judá. O segundo é o ataque, o cerco de Jerusalém. O terceiro é o livramento divino. 4, a cura de Ezequias. E 5, os emissários babilônicos. Então, ou seja, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos foram para o norte e 2 foram para o sul. E nesse período de 2 Reis, também Crônicas, também Isaías, temos o império mais poderoso do planeta, os assírios. Irmãos, os assírios eram uma nação poderosa. Eles tinham uma tática de guerra interessante para causar medo, terror psicológico aos inimigos. Eles faziam isso para provocar, dizer: olha, cuidado com essa nação, eles são terríveis. Eu acredito que talvez o famoso Drácula, lá na Transilvânia, ele copiou os assírios. Por quê? Porque os assírios, o que eles faziam com os inimigos? Eles pegavam o seu inimigo e colocavam estacas do ventre à cabeça para humilhar aquele inimigo. Ou seja, eram assim, torturas, irmãos, horríveis. Não vou nem falar porque não é convém. Mas eles faziam isso para causar o terror psicológico a outras nações.
esse é o Império Assírio, o mais poderoso do planeta. Os assírios eles devastaram, destruíram, varreram a Samaria, a capital de Israel, na parte norte, e também outros povos e outras nações. Agora é a vez de Judá. Ou seja, se prepare, vamos invadir vocês. Mas como ter esperança em tempos difíceis? Então, no capítulo 20, do versículo 1, fala assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Que notícia que ninguém gostaria de ouvir isso. Eu confesso, não queria ouvir isso, não. Mas ele ouviu de Isaías, o profeta. E essa era a situação de Ezequias. Irmãos, às vezes existem situações que Deus ele precisa sacudir um pouco a nossa vida. Você, poxa, o fulano, bom, uma pessoa generosa, uma pessoa correta, uma pessoa que ama a Deus, está ali presente, mas parece que falta alguma coisa na nossa vida, irmão, sabe? É preciso, né? Algo que Deus viu em Ezequias, que ele precisava ajustar a sua vida, precisava. Ah, irmãos, eu tiro por mim. Às vezes eu preciso me examinar e até mesmo que a minha esposa possa consultar a minha vida. Como está o Ivan Júnior, né? Como está o Ivan? Um homem legal, pregador, mas precisa alguma coisa ajustar a vida dele. E é preciso, irmãos. Às vezes você tá bem com Deus, aparentemente, mas às vezes não tem compromisso. É muito ausente, falta, chega atrasado, não é um bom marido, não é uma boa esposa. Então parece que existe algo, precisa ajustar um pouco, né, a nossa vida. E assim foi Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Te prepara. Claro que para ele não foi fácil ouvir essa mensagem ah, por parte do profeta Isaías. Olha só o versículo 2. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diz assim o versículo 3: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade, integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Essa foi a ação bonita, uma oração sincera, uma oração de arrependimento, uma oração que realmente Deus viu que Ezequiel realmente provou na sua vida que ele queria mudar. E tanto é que no versículo 4 fala assim que, mas antes a ele sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, e assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Olha só, irmão, preste bem atenção o versículo 5. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, Deus, ele ouve a oração de Ezequias, ele ouve e vê. Irmãos, Deus é assim. Às vezes nós queremos se esconder de Deus, eu estou sozinho, ninguém está vendo. Cadê o pastor na série? Não, está longe, eu estou em casa sozinho. Deus está vendo. Sempre ela fala, minha esposa, minha filhinha, a Esther, Deus está vendo. Cuidado com as coisas erradas. Então, Deus, ele ouve a oração e vê a reação, né, de Ezequias em suas lágrimas. E fala aqui, né, fala assim, dizendo aqui o verso 5, eu te curarei, depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. E o verso 6, acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Dividirei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, ou seja, praticamente Ezequias ganhou um bônus de
15 anos. Irmãos, ah, Ezequias, ele começa com oração. E sabe, irmãos, essa é a nossa vida. A nossa vida é também de oração. Vamos orar, irmãos. Oremos. Ó Deus está nos céus, obrigado, Senhor, de estarmos presentes nessa noite para contemplar, Senhor, a tua beleza, a tua santidade, de reconhecer, Senhor, o quanto o Senhor é tão bom para conosco, mesmo sendo pecadores, humanos, mas o Senhor fala conosco, Senhor, por meio da sua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, que isso possa me usar e aprender, Senhor, sobre esse homem que realmente manteve a sua fidelidade, que orou, que em tempos difíceis ele procurou a Ti. E assim, Pai, vamos procurar, Senhor, todo o tempo, ó Deus, porque a nossa dependência, ela vem de Ti. O nosso socorro, Senhor, não vem da nossa força, não vem da nossa sabedoria, não vem de qualquer voz humana, mas vem lá do alto de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, que isso possa nos ajudar, Senhor. E para que, ó Deus, possamos sair daqui, ó Deus, totalmente edificados, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, prontos, Senhor, realmente para falar de Ti e para praticar, Senhor, mais e mais em palavras e também em nossas ações. Que Teu Pai seja louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é o primeiro problema de Ezequias. E Deus, ele ouviu a sua oração. Agora vamos voltar para 2 Reis, no capítulo 18. Então, 2 Reis 18. E aqui nesse texto, vamos aprendermos que Ezequias, ele vai despedaçar, ele vai quebrar tudo que seu pai fez no passado, porque houve muita idolatria por parte, né, do povo de Deus aqui em Judá. Vamos ler o 18, né? Então, 2 Reis 18, versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Agora preste atenção no verso 3. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, o seu antepassado, havia feito. Versículo 4. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso, até aquele dia ele deu o nome de Neustã. Ele confiou, versículo 5, ele confiou no Senhor, o Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha o que Ezequias fez. Ele tem Ezequias, aqui nesse texto, interessante, como ele quebrou toda aquela idolatria. Lembrando que, se você ler um pouco antes, o seu pai fez coisas horríveis. Ele fez aliança com os assírios. E é claro, tendo uma aliança, o povo tinha que ter aquela obrigação de adorar os seus deuses. E foi o que aconteceu. O seu pai fez coisas horríveis. E agora o seu filho, no seu reinado, ele vai despedaçar tudo, vai quebrar os postes ídolos. Inclusive, fala aqui no versículo 4, ele despedaçou a serpente de bronze. E interessante, irmãos, que isso já faz muitos anos atrás. Lembra que quando Moisés, ali no deserto, o povo ali murmurando, Deus mandou as serpentes, e para curar,
mandou fazer uma serpente de bronze e para quem olhasse, a pessoa seria curado. Pronto, ótimo, excelente, Deus fez isso. O problema é que, não sei o que aconteceu, um grupo de pessoas guardou esse material e ficou anos e anos, séculos e séculos ali guardado, adorando aquela serpente. E sabe, irmãos, e isso traz uma lição para nós. Cuidado, porque às vezes existe um ídolo guardado no nosso coração, às vezes por muitos anos, que tem que ser quebrado, ser eliminado. E o Ezequias, esse rei fantástico, ele fez isso. Ele mandou quebrar essa serpente de bronze. Irmãos, nesse texto aqui, nós temos 3 ações piedosas de Ezequias. Primeiro, ele apegou-se ao Senhor. Ele não apegou-se à Assíria. Ele poderia muito bem fazer uma aliança para ter segurança, para ter paz. Ele não fez isso. Ele apegou-se somente ao Senhor. Ele não quis a Assíria. Segundo, a outra ação piedosa de Ezequias, ele seguiu o Senhor. Irmão, seguir a Cristo, seguir a Jesus, é uma linha reta, é você estar ali andando, seguindo constantemente. Às vezes acontece que você está tão bem, foi batizado, está ali fervoroso, evangelizando, pregando, e na metade volta para o mundo. Irmão, que isso? Não pode. É preciso viver uma vida correta constantemente. É claro que haverá problemas, dificuldades, mas levanta e começa a andar sempre seguindo a Jesus. E esse rei, ele seguiu durante toda a sua vida. Outro rei começou bem, mas terminou mal. É como até diz uma expressão lá em Manaus: só trovão, chuva que é bom nada. É o que aconteceu com alguns reis. Começaram bem, confiando em Deus, apegando-se, mas na metade caíram, voltou para o mundo, voltou para a lama. Ezequias não, ele começou e foi até o fim, porque seguiu o Senhor. Número 3, a outra ação piedosa de Ezequias, ele guardou os mandamentos do Senhor. Isso vai me lembrar, irmãos, fica aqui, né, em 2 Reis. Vamos ler rapidamente Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 25. Então, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 25. O rei Ezequias, ele guardou os mandamentos. E isso aqui eu vou aplicar aqui no Novo Testamento. Tiago 1, verso 25. Diz assim o texto: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Esse é o praticante da palavra, é o que se apega, é o que segue, aquele que guarda os mandamentos do Senhor. E isso que fala aqui em Tiago, o praticante da palavra de Deus, não só apenas ouvinte. Então, foi o que fez Ezequias. Ele não era ouvinte, era um praticante. E ele praticou, e ele seguiu, e foi até o fim de sua vida, guardando os mandamentos do Senhor. Agora, volte comigo para 2 Reis 18. Agora, irmãos, infelizmente, a Israel, né, lá no Reino do Norte, né, que é a capital de Samaria, ela caiu no ano de 722 a.C. E vamos ler do verso 9 em diante, né? Mas eu vou ler aqui o versículo 7, né? Diz assim um texto, verso 7. Assim, o Senhor estava com ele, prosperava em tudo que fazia, e ele se rebelou contra o rei da Assíria e recusou-se a servi-lo. Olha só o que fez Ezequias. Ele não quis servir a Assíria e rebelou-se. Tá certo, porque ele sabia que na sua vida só que podia seguir
era o Senhor, o seu Deus. Não quis seguir o rei da Síria. Ah, pronto, versículo 9, diz assim o texto, verso 9. Salmanassar, rei da Assíria, atacou Samaria e a cercou no 4º ano do reinado do rei Ezequias, que era o 7º ano de Josés, filho de Elá, rei de Israel. Verso 10. Passados 3 anos, ele a conquistou. Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º de Josés, rei de Israel. Versículo 11, irmão, preste bem atenção, o 11 e o 12. Depois disso, o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria e os colocou em Halá e junto ao Abor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, não dando ouvidos, nem praticando tudo quanto Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Ou seja, meus irmãos, resumindo, em outras palavras, por que caiu o reino do norte? Por que o rei, ao chegar lá, ele dominou, cercou e destruiu a Samaria, a capital do reino do norte? Sabe por quê, irmãos? Resposta está aqui no versículo 12. Não obedeceram à voz do Senhor. Quebraram a aliança com Deus, irmãos. Quebraram. Eles falharam. E agora, o rei da Síria, prepotente, opa, já conseguimos no norte. Agora vamos descer para atacar outras cidades até chegar em Judá, a capital que é Jerusalém. E justamente quando o rei Ezequias vai ouvir essa notícia. Agora, a invasão vai ser Judá. Mas aí vem a pergunta: em tempos difíceis, como ter esperança? Como ter esperança quando nós estamos cercados também na nossa vida, né? No nosso dia a dia? Como ter esperança? E nós sabemos que a esperança está em Jesus. O 18, irmãos, que a gente vai ler do verso 13 até o 37, né, alguns versículos, é a dura provação de Ezequias. Vamos ler aqui o versículo 13. Diz assim o texto: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, agora é o Senaqueribe. Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ou seja, quando o outro rei conseguiu o reino do norte, agora vem o Senaqueribe descendo e chega ali em Judá, o reino do sul. Aqui praticamente foram 46 cidades fortificadas que ele conseguiu. Agora imagine a notícia que chegou lá em Jerusalém. Olha, o rei assírio já conquistou a cidade. Ele está chegando à capital. Se tivesse na época do WhatsApp, ia ser rapidinho a notícia. Rápido. Pronto. Chegou. Aí, irmãos, é esse ponto que a gente quer chegar. Porque quando a notícia ruim chega na nossa vida, aí vem o desespero. A pessoa fica desesperada, aperreada, não sabe o que fazer e não consulta a Deus em oração. Mas Ezequias vai fazer isso ao contrário. Ele vai consultar a Deus. E no verso 14, fala assim, o verso 14. Então, Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria em Laquis. Mas olha só que a ação, né? Aliás, a reação de Ezequias, que essa parte aqui, ele parece que ele tentou comprar o rei da Síria, né? Não, vou oferecer uns tesouros, né, para ele, né? Olha só, fala aqui o verso 14. Eu errei, saí da minha terra, atenderei tudo quanto exigires. Então o rei da Síria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro a Ezequias, rei de Judá. E assim, o verso 15, Ezequias entregou toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Mas, irmãos, mesmo assim, por mais que Ezequias tentou de uma forma humana, até para
defender a cidade, ele quis oferecer desses tesouros, e até fala aqui no verso 15, que ele achou no templo do Senhor e ofereceu tudo para o rei. Mas, irmão, não adianta, não deu certo. Porque se você ler o verso adiante, haverá mais provocação. O rei não aceitou. Ele quer conquistar, invadir a capital, que é Jerusalém. Tanto é que no verso 18, fala assim, verso 18, eles mandaram chamar o rei e o mordomo Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o cronista Joá, filho de Asaf, vieram ao encontro deles. O 19, então Rabissaque lhe disse, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que tens? Olha esse homem zombando do rei Ezequias. Irmão, você pode dizer que esse homem chamado Rabissaque, eu posso dizer que ele é tipo assim um embaixador, né? Ele tá ali representando o rei da Síria. Ele está zombando de Ezequias. Está zombando. Olha só o verso 21. Tu estás confiando nesse caniço quebrado, que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele. O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Ou seja, falou assim, ó, tá vendo? Ó, o que adianta você ter toda a confiança e parece que você até quer confiar, quer se aliar ao Egito para derrotar a Síria? Nem adianta. O Egito não vale nada. Então você vê a prepotência desse homem chamado Rabissaque. Assim, para ver como os assírios é um império que causava terror às grandes nações. Versículo 22. Porém, se me disserdes, nós confiamos do Senhor, nosso Deus, por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá, a Jerusalém, adorareis neste altar em Jerusalém? Olha como esse homem ele é atrevido. Falou assim, a gente está sabendo que o Ezequias, né, mandou fazer uma restauração, quebrou os nossos ídolos, né, da Síria, ele fez isso. Mas, tipo assim, o que adianta? Não fez nada. Ele está zombando do rei Ezequias, provocando palavras negativas. E eu vou pular aqui no versículo 25. Por acaso eu teria vindo atacar e destruir este lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou. Ataca e destrói esta terra. Olha a audácia, o atrevimento desse homem. Tipo assim, ó, tá vendo? Ó? Foi Deus que me enviou para vir para cá, para destruir vocês. Ele tinha razão, sim e não. Sim e não. Porque no norte já foi, já era. Acabou. No norte. Agora ele está no sul, que é Judá. Versículo 27. Porém, Rabissaque lhe disse, por acaso o meu senhor mandou dizer essas coisas a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco comerão seus excrementos e beberão suas urinas? Irmão, ou seja, sabe o que isso significa? Irmãos, a cidade está cercada, cercou. Irmãos, quando um povo está ali dominando, cercou, o que acontece? O rei vai pensar, e agora, né? Estamos cercados. Como é que vamos alimentar toda essa gente? Se o inimigo está lá fora e nos cercou, se sentiu, é isso, é um cercamento. Como é que vamos nos alimentar? Como vamos beber? E agora? Se o inimigo está lá fora, se abrir o portão, uma brecha, ele vai entrar, vai conseguir e vai nos atacar. Irmãos, no passado era assim. Certa vez, eu vendo um filme interessante sobre Júlio César, ele foi ali atacar contra os bárbaros. Agora eu esqueci o nome. E lá tem uma cena que ele está lá,
esperando por vários dias, várias semanas, vários meses, até que ele, um dos bárbaros, fala assim: então manda as mulheres, porque a comida tá acabando. Está acabando a comida. Então manda as nossas mulheres, nossas esposas, para fora do portão. E enviaram. Porque, irmãos, o que acontece? Quem defende a cidade é os soldados. E se faltar comida? Aí tem a mulher, tem a criança. Então era muito comum fazer isso. Infelizmente era comum. Agora imagine Ezequias nessa situação. E agora, o que eu faço? Eu estou cercado. A comida está acabando. Água, tudo isso. E a Síria está lá fora. Nos cercaram, sitiaram. E o que fazer? Então, por isso que falou: olha, Ezequias, toma cuidado. Porque se você não tomar uma atitude, vocês, como eu falar aqui o verso 27, vocês vão beber a própria urina e comer suas fezes. Tá vendo? Infelizmente é isso que ele. Ou seja, é uma provocação muito forte. Imagine essas palavras negativas, duras, afrontando o rei Ezequias. E ele lá, coitado, poxa, ele está pensando no seu povo. Olha só o versículo 29. Assim diz o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Sabe, irmãos, isso me faz lembrar, sabe de quem? De Jesus, na crucificação. Jesus, ele foi zombado, foi humilhado pelos fariseus, por pessoas, pelos soldados, e agora aqui esse homem zombando de Deus, não de Ezequias, mas está zombando do Deus o Todo-Poderoso. Sabe, irmãos e irmãs, muitos cristãos abandonam a sua fé em Jesus por não aguentar as provocações, as tribulações, as dificuldades. Eu lembro que na pandemia, irmão, na pandemia, eu conheço até alguns irmãos. Eu conheci que até já abandonaram a fé por causa da doença. Abandonaram. E às vezes qualquer dificuldade, você vê aquele irmão forte, está ali, fervoroso, vê a dificuldade e no final, cadê o irmão? Cadê a irmã? Já abandonou a sua fé, abandonou a Deus e a comunhão da igreja. Eu quero ler, irmãos, rapidamente, mas fica aí, né, em 2 Reis. Eu quero ler na carta de Hebreus, Hebreus no capítulo 10. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, é o versículo 30. Deixa eu ver, Hebreus 10. Pronto, é o versículo 35. Hebreus 10, verso 35. Diz assim um texto: portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa. E depois de haveres feito a vontade de Deus, pois aquele que virá dentro em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, ou seja, da fidelidade. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Ou seja, meus irmãos, resumindo, Deus não ficará feliz de você vacilar de uma fé verdadeira, de abandonar o Deus verdadeiro. Não ficará feliz. Ou seja, ele ficará triste, porque, olha, ele fala aqui no 38, se recuar, a minha alma não se agradará dele. Mas olha só o 39, né? O verso 39. Nós, porém, não somos do que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Ou seja,
eu não vou retroceder, eu vou continuar firme, forte, perseverando na fé em Jesus. Não importa a provocação, não importa. Vou continuar firme. Irmãos, voltando para 2 Reis, por mais que esse homem está provocando, insultando, afrontando o Senhor, mas olha só que a reação de Ezequias. Agora sim, é o verso, aliás, é o capítulo 19, né, 19, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou no templo. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna e os anciãos do sacerdote, vestidos de pano seco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disseram: assim diz Ezequias: este é dia de angústia, repressão e vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há força para dar luz. Ou seja, Ezequias, ele sabe que a situação é difícil, é complicado, e ele sabe que se o inimigo invadir, se ele resistir por várias semanas, vários meses, pode até passar fome, morrer de sede. Ele fala: estou em angústia. Mas olha só o versículo 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabissaqué, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus o repreenda pelo que ouviu, intercede pelos que ainda sobrevivem. Então, os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías, e o verso 6, Isaías respondeu-lhes: dizei isso a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me afrontaram. Sabe, irmãos, nós somos provados por Deus, e é na hora da dificuldade que nós somos testados. Mas o ponto é, meus irmãos, que aqui nesse texto, que Ezequias, ele precisava de uma resposta do Senhor, e Deus, ele fará, e ele fez na vida de Ezequias. Tanto é que no versículo 15, fala aqui, verso 15, então Ezequias orou ao Senhor, o Senhor, Deus de Israel, que está sentado acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Ó Senhor, 16, inclina o ouvido e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Irmãos, e aqui eu vou, e no verso 22, fala assim, o 22. A quem afrontastes e contra quem blasfemastes? Contra quem levantaste a voz e ergueis os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Ou seja, esse homem, ele afrontou o Santo de Israel. Irmãos, e olha o resultado. Eu vou aqui encerrar aqui o texto, né, e depois vou concluir com esse sermão. O verso 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil homens do acampamento dos assírios. E quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cheios de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, voltou para Nínive e onde ficou. Ou seja, quando ele viu toda aquela situação, mortos, só, soldados cheios de pessoas mortas, ali, tudo jogado. Imagina o mau cheiro. Irmãos, é perda de soldados, perda de finanças. Acabou. E diz aqui o 37, quando ele estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adramaleque e Sarazé
o mataram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E seu filho, Esa-Adom, reinou em seu lugar. Ou seja, o rei da Síria teve um triste fim. Irmãos e irmãs, nesse sermão, é como falei no começo, como ter esperança em tempos difíceis. 5 lições. Primeira lição, aliás, são 6 lições. Primeira lição: coisas boas podem virar idolatria. Irmãos, cuidado. Coisas boas podem virar idolatria. Lembra da serpente de bronze? No passado era uma coisa boa, ótimo, foi bom. Deus foi glorificado. Deus usou aquele objeto para curar muita gente. Só que aconteceu, alguns pegaram aquela serpente e guardaram por vários séculos para adoração. Irmãos, cuidado. Ah, essas coisas boas podem virar ídolos na nossa vida, no nosso coração. Quais os ídolos que precisam ser quebrados em nossos corações, irmãos? Quais são? Na hora do aperto, você corre para onde? Você corre para a depressão, para o álcool, nas festas, no excesso de internet, em seriados, filmes, na beleza, na imoralidade, excesso de compras. Qual é o seu refúgio? O Ezequias, ele buscou algo muito bom. O seu refúgio foi o Senhor. Ele fez isso. Deus é o nosso refúgio. Portanto, quebre seus ídolos no seu coração e deixe que Deus seja a rocha, o refúgio de sua vida. Outra lição: confie em Deus. Irmãos, não confie na sua força, não confie no seu potencial, mas confie no Senhor, o nosso Deus. Porque às vezes isso pode dizer, eu falo tão bem, eu sou tão inteligente. Muito cuidado. Eu gosto muito, irmão, do Provérbios. Vou ler aqui rapidamente, Provérbios no capítulo 4. Vamos ver aqui rapidamente, Provérbios 4. Provérbios 4, versículo. Perdão, Provérbios 3, versículo 5. 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Irmãos, confia no Senhor. A outra lição é sabedoria no silêncio. Lembra que o Rabissaqué começou a provocar ao rei palavras pesadas, palavras negativas, afrontando o Deus, afrontando ao rei, afrontando o povo. Qual foi a reação? Ficaram em silêncio. Irmãos, se a gente reagir, a coisa vai piorar. Em momentos difíceis, às vezes, até numa situação, você precisa ter autocontrole, ter sabedoria no silêncio. Porque se você perder a cabeça, as coisas vão piorar. Não coloca a lenha na fogueira, não faça isso. Então, Ezequias foi muito sábio. Ele agiu no silêncio. E homem lá, provocando, afrontando o Senhor. E Ezequias. E ele, o povo, tudo ali calado, apenas ouvindo palavras duras, negativas, mas essa é a lição. Sabedoria no silêncio. A outra lição: não abandone a fé. Irmão, não abandone. Fique firme até o fim. E a outra lição, quinta lição, a, a oração, a última lição. Irmãos,
Não seja ingênuo, irmão. Não seja. Por favor, não seja ingênuo. Sabe por quê, irmãos? Porque claro que eu já até estendi o tempo, né, da pregação, mas lá no capítulo 20, né, Ezequias vai receber os emissários da Babilônia, né, no seu palácio. E ele vai oferecer, tá aqui, ó, os meus tesouros, a minha cidade, mas aí que está o problema. Ezequias, ele foi ingênuo. E diante dessa situação, cedo mais tarde, a Babilônia, ela vai invadir Jerusalém através do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele foi ingênuo, irmão, infelizmente. Seja esperto. Jesus falou: simples como as pombas, mantenha a simplicidade, mas prudente como a serpente, meu irmão. Então, tá atenado ali, tendo o cuidado, vigiando, porque senão você pode cair. E na sua bobagem, sendo tão ingênuo, o inimigo ele pode aproveitar naquele momento de tanta bênção, aí é que mora o perigo. Então, Ezequias, ele fez isso, infelizmente. Mas essa é a lição. Não seja ingênuo. Irmãos, como ter esperança em tempos difíceis? Jesus é a nossa viva, única esperança. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos de pé, vamos orar para agradecer por essa lição maravilhosa de Ezequias, que trouxe muitas lições, né, na minha vida e na sua vida. Vamos orar. Oremos. Ó Deus que está nos céus, obrigado, Pai, Senhor, de estar aqui, Senhor, novamente, Senhor, em adoração a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, pelo curso, Senhor, que foi louvado a Ti, adorado. Que isso possa, ó Deus, nos levar em paz em nossas casas. E que Deus, possa, meu Deus, realmente ter um coração, assim, a Ti, Senhor, totalmente apegado, a servir a Ti, Senhor, com todo o carinho, com todo o amor, Senhor. E que nada possa atrapalhar a nossa jornada. E jamais, Senhor, recuar, Senhor. Mas, Senhor, ó Deus, sempre olhar para Jesus como nosso alvo, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, por completo, Senhor, na adoração, no nosso lar, na casa, no trabalho, aonde estiver, Senhor, para que teu Pai seja sempre louvado, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus o Cristo, amém, amém, Senhor. Dê a paz ao seu irmão. Obrigado, irmãos. Boa noite.